Queridos amigos, é um prazer estarmos aqui nesse momento, nesse diálogo em que hoje vamos tratar sobre a justiça. Sempre muito oportuno esses momentos, dos quais podemos fazer várias reflexões sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina abençoada. E o tema escolhido para essa conversa é a justiça. Sem dúvidas nenhuma, um dos maiores aflições que os seres humanos podem ter na atualidade é o sentimento de injustiça, né? Temos a tristeza, revolta, inúmeros sentimentos que nos causam desconforto, que nos causam dor. Mas o sentimento de injustiça, esse é muito dolorido, é muito difícil para nós enquanto criaturas humanas. Uma injustiça no trabalho, uma injustiça na família, uma injustiça na sociedade, em todos os seus termos, quando nos sentimos lesados, enganados, humilhados, em uma situação vexatória. São várias situações que podem fazer com que o nosso coração venha a sofrer. Por que será dessas injustiças? Esses nos surgem os questionamentos necessários que nós devemos fazer. Eles surgem a todo momento. Por que comigo? Por que com a minha família? Por que eu estou passando por isso? O que é que essa situação quer me ensinar? Que deveria ser a pergunta que nós deveríamos fazer. Se isso está acontecendo comigo, há um motivo, não é mesmo? Como nós estudamos doutrina espírita, nós sabemos muito bem que há uma causa para todos os acontecimentos. E que certamente quando nós somos considerados vítimas de uma injustiça, algo aconteceu. Não foi por acaso. Há uma explicação. No Evangelho, vamos encontrar um capítulo específico que vai tratar dessas questões. No Bem-aventurados aflitos, a justiça das aflições, muitas das situações que nós consideramos injustas, na verdade, suas causas remontam em nosso passado, naquilo que nós fizemos e de alguma maneira ficou impune, naquilo que passou despercebido no momento para os presentes, mas que a nossa consciência, em seu momento certo, nos trouxe, revelou-se para nós como um equívoco, algo que precisa ser corrigido, algo que precisa ter um novo significado. O Chico Xavier passou por uma situação que ilustra muito bem a questão da injustiça. Ele foi funcionário do Ministério da Agricultura, estava no interior de São Paulo em uma viagem a trabalho e, passeando pela cidade, de repente foi abordado por policiais, que disse a ele: está aqui, é ele é o criminoso que nós tanto procurávamos. O Chico ficou assustado, né? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Fez sim, as características são todas suas, as pessoas já passaram a característica do bandido que nós estamos procurando e é você. Ele: mas eu não fiz nada, eu nem daqui sou. Vamos para a delegacia, lá você terá que dar maiores explicações. O Chico foi conduzido para a delegacia e um grande mal-entendido, uma situação muito difícil, vexatória. Imagina ele saindo na rua, as pessoas olhando para ele como um criminoso, ele sendo conduzido pelos policiais, até que um dos seus gestores do Ministério da Agricultura, sabendo de toda a situação, foi até a delegacia e falou: vocês enlouqueceram, ele é o Chico Xavier, ele jamais cometeria um crime. Obviamente, todo mal-entendido foi solucionado, e as pessoas perguntavam para o Chico, né? Chico, mas uma alma tão boa, tão abnegada como você, por que você está passando por isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Uma injustiça dessa natureza? E aí o Chico dizia: meus filhos, isso certamente remonta ao meu passado. Hoje, já trilhando o caminho do bem, talvez já não tenho mais coragem e disposição para a maldade, mas o nosso passado esconde tantas coisas, tantas situações que aparentemente passam despercebidas aos olhos dos homens, mas dos olhos de Deus, jamais. Então imaginemos, se Chico, que era Chico, passou por uma situação assim, imagina nós, que ainda temos o nosso passado a espiar, temos as nossas correções a fazer, tantas lições a serem aprendidas. E o questionamento que surge também para nós é a respeito da justiça.
Qual o amor que nós temos pela justiça? De fato, nós amamos a justiça? Nós queremos a justiça? Ou apenas para os outros, para os comportamentos dos outros? E os meus comportamentos? Quando se trata da minha conduta, eu ajo por convicção do bem, da verdade, da honestidade, ou apenas por conveniência? Faço bem porque é bonito, eu recebo aplausos, é feio fazer o mal, é feio fazer um crime, imagina, as pessoas vão falar de mim. Esse questionamento ele é muito profundo. Amamos de fato a justiça? Somos bons porque temos convicção, isso está dentro do nosso coração, porque ser bom faz bem, ser bom faz com que todas as pessoas ao meu redor tenham a felicidade. Eu respeito a todos porque eu sei que isso faz bem para mim, também para o outro. Ou é apenas um pacto social, uma verniz, que basta um pequeno esbarrão e tudo isso vai se quebrar, tudo isso vem à tona? Será que se não tivesse tantas leis, ainda assim agiríamos com honestidade, com integridade? Agiríamos conforme a nossa consciência diz? Em O Livro dos Espíritos vai ter um capítulo específico para isso, a lei de justiça, de amor e de caridade, no qual os Espíritos vão dizer, olha, a lei de justiça já está dentro do homem, e nós sabemos quando estamos a cometer um ato equivocado, quando aquilo não é certo. Infelizmente, ainda por não ter uma moral interna, é necessário leis externas que venham nos punir, que venha a nos dizer o que é certo e errado, para nos impedir a fazer o mal, para impedir que nós desrespeitemos os direitos dos outros. Há uma pequena história que eu gosto muito, sempre conto nas palestras que eu faço, que é a respeito de um mosteiro que estava caindo de tão velho, e eles não tinham recursos para fazer a reforma. Até que o mestre do mosteiro disse aos seus discípulos, vão até a aldeia mais próxima e roube tudo que vocês conseguirem. Todos os materiais que vocês conseguirem roubar para a reforma do mosteiro, tragam para cá. E aí os discípulos ficaram assustados. E o mestre disse, fiquem tranquilos, desde que ninguém vejam vocês, está tudo bem. Vocês não podem ser vistos. Se ninguém notar o ato de vocês, não há nenhum problema nisso. E os discípulos foram para a aldeia para fazerem os roubos, os furtos. E um discípulo ficou aguardando, sentado. O mestre se aproximou e disse a ele, por que você não acompanhou seus colegas? O discípulo disse, olha, eu não posso. O Senhor impôs uma condição, que era que ninguém me notasse, que ninguém percebesse eu fazendo esse ato. E o mestre insistiu, mas é só você tomar cuidado. Se você for cauteloso, ninguém vai perceber você. E o discípulo disse, mas eu estarei sabendo. Eu sei, a minha consciência vai saber muito bem o ato que eu estou fazendo. Eu sou o primeiro observador. E aí o mestre ficou extremamente feliz com o ato de sabedoria do seu discípulo. Era uma lição para eles. Ele não queria que eles cometessem nenhum tipo de crime. Ele queria trazer uma lição aos seus discípulos. Olha, o primeiro observador é você, é a sua consciência. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja notando, que ninguém vá descobrir o que você está fazendo, a sua consciência sabe. E cedo ou tarde, tudo aquilo será necessário fazer uma reorganização, será necessário fazer uma correção daquele ato equivocado, porque nós somos o primeiro observador. Onde está a lei de Deus? Está a questão lá em O Livro dos Espíritos, na consciência. E todos nós temos a consciência. Isso nos lembra também Platão, né? Que vai dizer, você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Quando a última porta se fecha atrás de mim, o que eu faço? Quando ninguém está me observando, ainda assim eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu sou honesto, eu mantenho a minha integridade, ou é apenas um pacto social? Eu não faço mal a ninguém, ninguém faz o mal a mim. Ninguém fala mal de mim, eu não falo mal de ninguém. Isso está dentro do meu coração, ou é apenas uma montagem, um personagem? É muito profundo essas reflexões, e necessárias, atuais a todos nós. Porque quando a gente olha para o noticiário, a gente vê situações das mais terríveis, seja um noticiário televisivo, ouvindo ao rádio, lendo um jornal, um portal de internet, assassinatos, roubos, todos os tipos de crimes.
Isso às vezes nos causa revolta, nos causa indignação, nos causa até perplexidade. Meu Deus, que absurdo! Como as pessoas são capazes de fazer algo dessa natureza? Mas olhar ao outro é muito fácil. E eu, dentro da minha vida, será que eu sou justo? Será que eu sou verdadeiro? Não, mas eu não cometo nenhum crime. Talvez não cometa um crime ao ponto de sofrer uma pena, ao ponto de ser detido pela polícia. Mas comete outros atos que também podem ser considerados injustiça. Uma cobrança excessiva com o familiar, com o colega de trabalho, expectativas em excesso, a falta de paciência. Quantas vezes cometemos a injustiça nesses pequenos atos, até mesmo com as pessoas que amamos ao nosso redor. Quando somos a vítima, isso nos dói, né? Nossa, como fulano é injusto comigo, como cobra, como exige. Tudo que eu faço ainda assim não reconhece. Estou sendo vítima de uma injustiça. Mas e quando somos nós, aquele que promove a injustiça? É fácil olhar o comportamento do outro, difícil olhar para nós, reconhecer aquilo que temos dentro de nós. Como eu citei a respeito dos noticiários, às vezes ficamos revoltados, nervosos, encolerizados, ao ponto até mesmo de desejar a morte, que a pessoa passe pela mesma coisa que ela está a fazer ao outro. A nossa falta de compaixão, nossa falta de caridade. Nesse momento, se nós observarmos, rebaixamos tanto a nossa consciência que estamos no mesmo nível daquele que veio a cometer injustiça, daquele que cometeu o crime, daquele que cometeu o delito. Uma pessoa que comete um crime, o que tem dentro de seu coração naquele momento? Ódio, rancor, inveja, todos os tipos de sentimentos e emoções negativas. Quando eu desejo mal a essa pessoa, quando eu desejo até uma pena de morte para ela, que eu estou encolerizado, revoltado, eu estou em qual nível? No mesmo nível que ela, vibrando na mesma sintonia. Aquilo que há dentro daquela pessoa também há dentro de mim. Nós não observamos, mas fazemos isso até no processo automático. É comum a gente julgar, criticar. Claro que nós não devemos compactuar com o mal, ao ponto de que as leis não devam entrar em ação. Obviamente, aquele que cometeu o delito, que cometeu o seu equívoco, existe um sistema de leis criadas pela humanidade para que tenhamos pelo menos o mínimo de organização, e elas precisam entrar em ação, mas que jamais ela entre em ação por motivo de vingança, que esse é um dos sentimentos que a gente tem. Nós queremos que as leis funcionem não para a organização social, não para reeducar aquela pessoa que cometeu o crime, que esse é até o termo, né? A pessoa, quando é detida, ele é um reeducando, ou seja, a expectativa é que ele vá para uma unidade prisional, lá ele possa se reeducar, para que nunca mais ele venha cometer aquele crime, ele possa refletir sobre o que ele fez e possa se transformar, ele possa ter uma nova educação. Obviamente, nós sabemos que na prática não é bem assim que acontece, né? E até mesmo o nosso julgamento, né? Que a pessoa vai ficar pior, que aquilo nada vai resolver, e o nosso instinto de vingança. Usa a justiça não como um instrumento de correção, um instrumento que vai impedir a pessoa de fazer novos crimes, mas como um instrumento de vingança. Merece ser preso, merece sofrer, merece todo tipo de sofrimento semelhante ao que ele causou às suas vítimas. E não percebemos quanta falta de caridade há nesses nossos comentários. Eu tinha um professor no tempo de faculdade que ele, certa feita, me confessou essa situação, que nós espíritas temos o hábito de fazer preces e, num instante da prece, oramos por aqueles que estão nos hospitais, em situações de enfermidade, vamos orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão em situação de crime. E ele disse que nesse instante ele parava a prece dele. E ele pensava, eu orar por um criminoso? Alguém que está aí matando, roubando, atormentando as pessoas? Nunca, essas pessoas não merecem o amor, não merecem a nossa atenção. Ele disse que parava a prece nesse instante. Ele não seguia. Até que com o tempo, a experiência foi ensinando. Olha, são justamente essas pessoas que precisam de prece. Esses são os que precisam do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Como eu disse e repito, não é que a justiça não vai entrar em ação, o famoso passar a mão na cabeça, de maneira nenhuma. É necessário que o indivíduo possa se corrigir, é necessário que ele entre em contato com as leis vigentes, até como uma maneira de que não mais ele repita o seu ato. Ele precisa arcar com as consequências do seu ato.
mas que a nossa atitude seja de amor, que a nossa postura seja de caridade, de reconhecer que aquele é um irmão que sofre. O irmão que comete um crime, ele certamente está infeliz, ele está cercado de negatividade. Se ele tivesse amor, paz dentro do seu coração, será que ainda assim ele cometeria um crime? Ele teria a capacidade de tirar a vida de um semelhante, de cometer um assalto, de entrar dentro de uma casa e levar pertences que não são seus? Será que se ele colocasse em prática os ensinamentos do Cristo, ame aos outros assim como ama você mesmo, jamais faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você. Será que se ele seguisse esse ensinamento, ele cometeria um crime? Quando temos essa visão, quando temos essa percepção, nós entramos na compaixão, na piedade, de orar por essas pessoas, de certa forma, nos colocarmos no lugar dos seus familiares. Imagine a mãe, a esposa, os filhos, o tormento. E se fosse um familiar meu que cometesse um crime, como que eu me sentiria? Eu ficaria entristecido. Como que isso produziria um abalo na minha vida familiar, nos meus sentimentos? É a lição que Jesus nos ensinou, a compaixão, a piedade, que ainda nos falta muito. A gente chegou ao ponto até mesmo de desejar uma pena de morte, né? Olha, teria que ter uma pena de morte para exterminar essas pessoas. Estudiosos da doutrina espírita, nós sabemos que a morte vai acabar com o corpo físico, mas o espírito ele continua vivo. Como bem diz Emmanuel, vocês podem fugir da morte quantas vezes vocês quiserem, mas da vida jamais. É sempre vida, vamos sempre existir. Você evita um acidente, você evita uma doença, você pode fugir da morte quantas vezes quiser, mas da vida jamais. Você tirará a vida física do indivíduo, mas o espírito dele continuará atormentado, cercado de negatividade, cercado de sofrimento. Quando eu falo desse tema, eu sempre recordo de uma passagem que os amigos espirituais nos relatam de Pedro. Pedro estava à casa do caminho, quando então batem à porta. Ele abre a porta e lá está um homem tomado pela lepra. Um senhor que imediatamente Pedro reconheceu como sendo um dos juízes que mais condenou Cristo no dia da crucificação. Esse senhor estava acompanhado de um servo que, diante daquela situação deplorável, ele abandonado pelos familiares, o servo não o abandonou. Ficou tão apiedado que ficou junto dele. Pedro, ao reconhecer, imediatamente fala: saiam daqui, esse homem aqui não. Nós não vamos acolher ele, nós não vamos cuidar desse homem. Porque eu sei que ele foi uma das vozes que mais condenou, que mais atacou o Cristo no dia da sua crucificação. Bate à porta e entra para dentro. Ao chegar à cozinha, Pedro encontra Cristo. Cristo lá estava, aparece para Pedro e diz: Pedro, o que você está fazendo? E ele: mas mestre, esse foi uma das vozes, um dos homens que mais se levantou contra o Senhor no dia da sua crucificação. E aí Cristo diz a Pedro: ele vai viver. Pedro fica assustado. Ele vai viver? Eu quero que ele morra, eu quero que ele sofra. Imagina um homem desse viver, eu não vou cuidar dele. Ele merece um castigo, ele merece todo tipo de sofrimento. E aí Cristo dá uma lição que nós deveríamos carregar para sempre em nossos corações. Ele vai dizer assim a Pedro: Pedro, ele vai viver eternamente. O corpo físico dele pode até chegar ao fim, mas ele é eterno. E você quer castigo, quer sofrimento maior para essa alma do que a eternidade? Ele é eterno, ele vai carregar consigo todas essas experiências. Vai lá, cuide dele. Pedro volta até esse senhor tomado pela lepra, o traz para dentro da casa do caminho, cuida dele durante 2 semanas, dando banho, dando comida, e após 2 semanas, o homem desencarna. Imagine a consciência, todos os seus pensamentos, aquele momento íntimo desse homem após o seu desencarne, ao reconhecer todos os seus atos, toda a sua injustiça. E esse é o sentimento que Pedro teve, mesmo que contrariado, mesmo que tendo que lutar contra si, ele passou por cima de tudo isso e seguiu a recomendação do Cristo. Olha, não importa o que ele fez, ele vai viver eternamente. Já imaginamos essas situações
tão assustadoras que nós vemos aí no nosso dia a dia, no nosso município, no nosso país, ou mundo afora, essas pessoas que estão a cometer atos terríveis, que eles vão viver eternamente, que eles terão uma outra oportunidade de reencarnar novamente, seja nesse planeta ou em outro local. Imaginamos aí quais situações eles passarão para fazer as correções necessárias, para descobrir o amor, para ter a paz de verdade, para se reconciliar com esses que hoje são seus adversários. É um caminho muito longo. Se nós pensarmos dessa forma, o nosso sentimento vai ser de compaixão. Vai chegar até o ponto, às vezes, de lamentar: meu Deus, quanto sofrimento esse espírito ainda vai precisar vivenciar para se transformar. Meu Deus, quais experiências será que esse espírito vai precisar experimentar para a sua transformação? Esse sentimento é que nós devemos ter, o sentimento de caridade. Não é fácil, não é simples. Quando nós somos considerados a vítima, imagine você ter os seus direitos violados, e ainda assim você perdoar, ainda assim você não desejar o mal àquela pessoa. É realmente necessário uma força interior muito grande. E é para isso que Cristo esteve entre nós e os seus ensinamentos estão até hoje. E Ele está a todo momento para nos ensinar, para nos relembrar do amor, do perdão, da caridade. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em nenhum momento Ele disse que seria fácil. Todos nós estamos sujeitos a isso, a um ato de justiça, seja um resgate do passado, seja por um contratempo ao longo do caminho, por um motivo no qual o outro, tomado de negatividade, tomado de egoísmo, venha nos ferir. Mas cabe a nós olhar para nós mesmos e buscar a justiça, buscar a integridade, buscar a verdade, ser sincero e leal com aqueles que estão próximos a nós, e perdoar e orar por aqueles que ainda estão em sofrimento, por aqueles que ainda cometem a injustiça. É um tema muito abrangente, né, meus amigos? Que nós poderíamos ficar por longos tempos contando histórias, fazendo reflexões a respeito disso. Como eu disse no início, como nos dói, né, ser alvo de uma injustiça. Mas se nós pensarmos, pode ter sido eu ontem o causador da injustiça. Hoje eu estou fazendo um resgate. Hoje eu estou tendo a oportunidade de quitar aquilo de negativo, aquilo de ruim que eu fiz. Porque hoje a minha consciência está no outro nível. Hoje eu sei o que é o amor, o que é a bondade. E hoje eu quero proporcionar tudo de melhor àqueles que estão ao meu redor. Eu quero estar quites com a vida. Eu quero seguir as leis de Deus. Quando nós pensamos dessa forma, o nosso caminhar fica mais leve. O nosso olhar sobre o outro, sobre aquele que erra, se torna muito mais amoroso. Eu passo de fato a vivenciar a justiça. Não mais, como eu disse, por causa de uma lei. Não faço isso porque tenho medo de ser preso. Não faço isso porque é feio, porque as pessoas falarão de mim, eu tenho uma imagem, um nome a zelar. Mas porque, de fato, eu tenho esses conhecimentos internalizados dentro de mim. Eu tenho amor a essa justiça. Eu tenho amor a esse planeta e as pessoas. Eu quero, de fato, estar em paz com todos. Eu quero estar com a minha consciência tranquila. Eu não quero mais apenas um verniz social, como eu bem disse, um faz de conta que, na próxima situação, no qual, quando ninguém estiver vendo, eu possa vir a cometer um ato de injustiça. Que pensemos isso sempre, diante dessas situações, que a todo momento nos vêm, com as comunicações aí a todo momento, os meios de comunicações, nos proporcionam um contato maior. Talvez antigamente as pessoas não tinham tanto contato com as notícias como tem hoje, o que nos causa espanto, nos causa a sensação de que o mundo está perdido, de que o mundo é cercado de injustiças. Mas pensemos que nós estamos aqui para aprender. E há injustiças de todas as ordens, né? Quantas vezes sentimos que Deus está sendo injusto conosco, né? Sou pobre, estou desempregado, estou sendo vítima de uma injustiça. É lição, é aprendizagem. Que nós possamos ver Deus como aquele que nos auxilia, aquele Pai mesmo, cuidadoso e zeloso, não como uma figura punitiva, castigadora, que nós até queremos, né, que seja punitivo e castigador com os outros. Ele escapou das leis dos homens, muitas vezes nós dizemos, né? Mas das leis de Deus ele não vai escapar. Cedo ou tarde, ele vai sentir o peso da mão de Deus. Quantas vezes eu já ouvi frases dessa natureza, porque ainda queremos que Deus faça a vingança por nós.
Quanto ainda temos de instinto de vingança. Eu não desejo mal a ele, mas Deus existe e ele vai ver o que vai acontecer a ele. Quanta falta de caridade ainda da nossa parte, quanta falta de amor. Que nós possamos refletir sobre esses temas, meus irmãos, vendo Deus como uma figura de amor e de caridade, que ao invés de levantar a voz para fazer uma acusação ou desejar que Deus se vingue por nós, que nós possamos levantar a nossa voz para uma prece, que nós possamos elevar os nossos pensamentos à positividade, para que cerque essas pessoas de boa situação, para que elas possam se arrepender, que é o primeiro passo da transformação. Eu agradeço a todos pela oportunidade, que possamos refletir nesse fim de ano sobre esse tema da justiça, como eu disse, tão atual, tão recorrente, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos semelhantes, que possamos, sobretudo, olhar a nós mesmos, para que possamos sempre ter a justiça como nosso guia, a honestidade, a integridade, como um caminho condutor à felicidade, como um caminho condutor ao bem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que possamos estar muito melhores a cada dia, buscando sempre o nosso melhoramento. Que assim seja.